Né? Ali onde a palavra de Deus estiver dois ou mais, dois ou três reunidos ali sobre o nome do Senhor, ele se faria presente, amém, irmãos? E quero desde já convidar o nosso bispo Tamar, que vai estar nos apresentando essa noite. E quero dizer a você, que ainda não é inscrito no nosso canal, e ser da Iguaçu, saber, do Herói, vai lá, corre, se inscreve nesse canal, compartilha com o maior número de pessoas que você puder, compartilha com o seu amigo, compartilha com a sua avó, compartilha com o seu irmão, compartilha com o seu tio, compartilha com o seu vizinho, compartilha para aqueles que te perseguem, para que eles sejam abençoados através de uma mensagem da parte do Senhor, por cada homem e mulher de Deus que estão neste altar. Eu quero pedir a você que nos ajude, estenda as suas mãos para cá, no nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eis aqui o teu servo, instrumento das tuas mãos, uma trombeta, uma atalaia, tua presença, Senhor. Que neste momento, meu Pai, teu filho seja usado e ousado, e que aqueles que forem, meu Pai, ouvintes desta palavra nesta noite, sejam de forma extraordinária, abençoados no nome de Jesus, porque nós cremos, Pai, que teu filho é profeta sobre a face desta terra, para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome, no nome de Jesus. Graça e paz, amados. Amém. Já falamos, nosso texto está em Romanos 15, 16. Quero louvar a Deus pela vida do seu Antônio, que está, seu Sebastião. Seu Sebastião, seja muito bem-vindo. Eu vi o senhor aqui na oração, não pude estar, estava lá na outra igreja fazendo obra, mas vi ele pelo vídeo e hoje estou vendo ele aqui de novo, louvando a Deus pela vida do Senhor. Eu vou falar sobre algo muito especial. Aliás, eu vou ler o texto primeiro, depois eu comento. Diz assim, Romanos 15, 16: que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Procura no Novo Testamento um outro versículo que fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não vai encontrar. Esse versículo é muito especial. E quando Paulo colocou isso aqui, foi logo depois de um momento sublime, onde todos pensavam que só quem tinha herança no reino era o povo de Deus do sangue, ou seja, a descendência de Abraão, Isaac, Jacó, que formaram 12 tribos. Mas o tempo todo Deus estendeu a mão. Obrigado, querido. O tempo todo Deus falava de salvação. Quando Deus fala pela boca do próprio Paulo que existe um véu que está posto sobre os olhos daqueles que leem o Novo Testamento, capítulo 3 de Coríntios, e que essa pessoa lê, mas não consegue entender, porque só conseguiria se fosse pela revelação do Espírito Santo. Quantas pessoas leem? Eu mesmo lia muito a Bíblia, mas não vai conseguir entender, porque só é revelado àqueles que são herdeiros do reino. E quando eu comecei meu ministério, e hoje eu vou falar um pouco sobre, foi o momento em que eu vivia no auge da minha vida mundana. Eu vivia, e eu não gosto muito de falar essas coisas, porque dá a impressão que você está querendo exaltar o diabo. Muito pelo contrário. E por isso que eu não vou valorizar tanto aqui, mas vou contar. Eu vivia pelas boates da cidade. A minha casa, eu sempre morei só, eu era empresário. Eu gostava de servir uns bons drinks, servia sempre num copinho de cristal. E as pessoas ficavam na minha casa desde 10, 11 horas da noite até meia-noite, 1 hora. Depois a gente ia para as boates. E era uma algazarra, uma coisa muito fora do esquadro de Deus. Mas na casa sempre tinha essa conversa de Deus. A gente sempre teve um desejo de ter essa proximidade. E eu lembro que quando eu era criança, minha mãe e meu pai, eles tinham uma característica católica, mas eles frequentavam o centro espírita. E sempre que podia ou que havia uma necessidade na família, eles iam ao centro e falavam de Kardec.
E eu tinha a impressão de que isso era uma coisa muito boa. E nós crescemos e chegou uma certa idade e nós começamos a fazer leitura lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Tinha parte que eles tiravam da Bíblia, distorcia, claro, e aquilo, de uma certa forma, me alimentava, mas não satisfazia. E até um ponto que eu desisti daquilo, porque aquilo não me trazia aquilo que eu necessitava, que era a convicção, a certeza de ser pertencente a alguém, né? Não tinha esse sentimento de pertencimento. Até que um dia na minha família começou a se buscar Cristo. E o primeiro foi o meu irmão, é bem mais novo que eu, ele é 5 anos mais novo do que eu, o que hoje é pastor também, pastor Marco. E ele então começou a frequentar a igreja, e eu lembro que, juntamente com isso, né, minha irmã também, mais nova que eu, também começou a frequentar. E foi mais ou menos na mesma época, e minha outra irmã de Santa Maria Madalena, que aliás já frequentava, e de repente eles começaram a falar muito de Jesus, e eu naquele mundão perdido, aí me chamaram um dia para ir. E eu fui até no Teatro Ipanema, né, tinha um pregador lá, não lembro o nome dele, era Paulo, mas não lembro o sobrenome, bem conhecido. E ali eu fiquei assim muito emocionado, eu fiquei olhando, observando muito meus irmãos levantando a mão, adorando, eu sem jeito, levantava a mãozinha assim, para adorar, muito sem jeito. Mas quando você tem um chamado de Deus, você não consegue resistir. E eu fui frequentando, fui gostando daquilo. E eu lembro que um dia minha irmã tinha falado comigo que Deus tinha falado com ela. Eu já contei essa história, por isso eu não vou repetir. E quando ela falou, Deus falou comigo, eu senti um calor dentro do meu coração, uma coisa me esquentava ali. E hoje eu sei que coisa é essa. E eu fiquei interessado pelas coisas de Deus, comecei então a ir nesse culto. E fui devagarinho me convertendo. E fui parando com as bagunçadas todas. Eu queria, na verdade, estar na igreja, eu queria orar, falar com Deus, mas queria continuar fumando, bebendo e às vezes droga. Mas isso foi por pouquíssimo tempo e não teve jeito para mim. Eu me converti. E eu entrei num processo contrário. Aquilo que eu era mundano, que eu era largadão da vida, eu comecei agora a querer espiritualizar tudo, né? A gente sai de um polo e vai para outro, até encontrar o equilíbrio, né, mole? E eu não podia ver ninguém na rua que eu queria falar, eu queria pregar. E se eu chegasse no orelhão, na época se usava orelhão, e tivesse alguém falando de um problema, eu parava, botava a mão na cabeça da pessoa ali, expulsava demônio, e curava, e fui fazendo isso, pegava, às vezes eu passava na estrada, alguém pegava carona, e aí eu começava a conversar com a pessoa contava que tinha um filho enfermo em casa, eu parava o carro no acostamento, e começava a orar, que sua filha vai ser curada em nome de Jesus, dava meu telefone, o cara me ligava depois, foi curado, impressionante e tal, e eu ficava feliz com aquilo, minha vida era cura, era leitura, e eu não podia ver a irmãzinha de coque na rua. Se eu visse a irmãzinha de coque na rua, eu botava o joelho no chão, no meio da rua, falava, bota a mão aqui na minha cabeça, ora por mim. E foi assim que eu fui recebendo um som de cura, de libertação. E às vezes também outras coisas erradas, porque nem todo mundo anda direito com Deus. Eu não tinha esse entendimento ainda. E aí eu comecei então a ter várias obras. Eu tinha uma obra lá, perto do Ceasa do Rio, esqueci o nome do lugar, mas não sei se é perto de Magalhães Bastos, é antes de Realengo um pouco, ali perto do Ceasa. E ali a gente fazia uma reunião numa casa e começou com 3, 4 pessoas, que era secretária lá da loja, foi crescendo, e quando a gente já via, já não cabia mais na casa, tivemos que fazer num lugar maior, e aí depois eu saí de lá, deixei uma igreja para uma outra pessoa, porque eu não tinha mais condições de estar. E ao mesmo tempo, isso era cada dia da semana era um lugar. Eu tinha uma obra também lá em Petrópolis. Nós começamos ali e de repente alugamos lá um templo que era até maior do que esse aqui, e fazíamos os cultos lá, e muita cura e muito milagre, e era uma coisa tremenda também. Depois fomos fazer em Pedro do Rio, e foi muita história, muita cura, muita libertação. Eu estava totalmente envolvido, minha vida estava totalmente lançada nos pés de Deus. E foi quando eu vi mais milagre, foi o melhor tempo da minha vida com Deus, foi uma coisa maravilhosa. Mas eu vivi ali, eu ficava numa suítezinha, porque eu morava em Copacabana. E quando eu comecei a me converter, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas para mim era muito ruim. Eu passava ali na rua, eu conhecia muita gente, muitas meninas, eu malhava ali por perto, fazia academia, frequentava as boates, as pessoas frequentavam as boates porque eu conhecia todo mundo, então eu entrava com o meu nome, e aí era muito difícil estar por ali. Né? Tinha algumas coisas que me incomodavam um pouco, então fui tentando sair para longe. Quando eu me aceitei Jesus de verdade, eu fui congregar numa igreja que é a Igreja de Cristo, por isso esse nome, no centro de Niterói, que ela existe até hoje, pastoreado pelo meu irmão, mas o pastor era pastor Diógenes. E eu não queria mais ficar no Rio. Não queria mais, porque ali para mim era
Era uma tentação. Vocês terem ideia como é que Satanás operava na minha vida, eu subia de elevador com uma pessoa que eu não conhecia, que morava no prédio, eu ficava conversando, se bobeava, eu não ia mais nem para casa. Eu ia para casa dela, era umas coisas muito doidas. Era um mundo de perdição, então eu quis morar dentro da igreja, mas não tinha lugar para mim. E aí o pastor falou assim, ó, mas tem um quartinho velho lá atrás, e tal, e se você quiser, você pode ficar lá. Eu falei, mas espera aí, tem banheiro? Tem banheiro, mas está tudo lá ocupado, está tudo sujo. Aí eu abri aquilo lá, vi aquele monte de bagulho jogado, falei, olhei para aquilo, fiquei pensando, muito sujo, muito velho. Falei, vou dar um jeito nisso aqui. Eu orei a Deus e comecei a trabalhar. Dentro de uma semana que não estava um brinco. Botei um ar-condicionado, preparei tudo, botei uma prateleira assim por cima da cama, enchi dos meus livros ali, começava a ler pelas madrugadas, e aí começou aquela sequência de milagres. E eu quero parar aqui um pouco esse testemunho para perguntar a vocês, eu estou resumindo tudo só para vocês terem uma ideia do que eu quero falar. Alguém aqui já ouviu Deus falar alguma vez, audivelmente? Se tem alguém, levanta sua mão. Uma pessoa, mas quem? Porque Deus fala com a gente de muitas maneiras. Você ouviu mesmo assim, Ele, não é usando a boca de ninguém, direto. Então quem ouviu, você já sabe que você ouve dentro de você. Você ouve pelo seu ouvido, mas você sabe que a voz não está vindo de fora. Vibra no seu ouvido. A voz é uma voz grave, uma voz maravilhosa, mas é dentro de você. Foi a única vez que eu ouvi Deus falar na minha vida. Quando eu entrego profecia, Deus fala no meu coração, mas fala demais. Mas audivelmente foi a única vez. Ele me deu exatamente esse texto. Eu não me lembro de ter pregado sobre esse texto nunca. Meu servo, leia Romanos 15, 16. Sabe quando você acorda de madrugada para orar e você ouve isso, você fica doido. Você pira na batatinha. E você fica, Senhor, aleluia, e glória a Deus. E tudo que você não consegue fazer é parar para ler. Porque você está cheio de emoção. É o poder de Deus. Você sabe que é o próprio Deus, o teu Criador. E você vai falar mais, porque você quer ouvir a voz de Deus. É bom demais. Eu olhava para o teto, eu também nunca tinha tido visão na minha vida. Foi a única visão que eu tive. Foi essa. Eu via uma mão assim com um anel de selar. Ou seja, Deus selando uma aliança comigo. Deus falando comigo de aliança que Ele tinha comigo. E eu passei algum tempo ali orando, falando com Deus, eu não conseguia abrir a Bíblia, falando, eu dormi nesse êxtase. E no dia seguinte, quando eu acordei, eu abri a Bíblia para ver o que estava escrito. Eu já conhecia esse texto, mas eu fui ler. E quando eu li, eu fiquei muito impressionado, porque eu entendi o que Ele estava falando comigo. Que você seja, eu, Itamar, ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Isso me deu uma emoção muito grande, porque agora eu tinha a convicção de pertencimento. Eu não pertencia mais a mim, eu não era mais meu. Eu tinha um Deus que cuidava de mim. Eu tinha um Deus que me levava aqui à frente, de onde eu fosse, e Ele toda hora falava. E aí, eu tinha poucos meses de igreja. Parece que eu estou contando você uma história muito... Eu tinha pouco. E meu pastor me chamou e falou, Itamar, olha aqui, você vai fazer a escola dominical. Eu tinha 3 meses, isso foi um pouco antes de eu ouvir a voz de Deus. Eu tinha 3 meses de igreja, ele mandou dar aula na escola dominical. Aquilo para mim foi uma surpresa muito grande, mas foi um susto. E eu falei, por que você fala isso? Porque você tem um chamado de mestre. Meu pastor, ele não era uma pessoa muito espiritual, tanto é que depois ele teve que se afastar, mas ele foi usado por Deus para muitas coisas que eu vi, inclusive para mim. E ele então, quando falou isso, daí para frente é onde eu ia, e as pessoas me chamavam muito para pregar. Hoje ninguém me chama para pregar em lugar nenhum, porque eu pedi a Deus para nunca mais me levar. E isso eu pedi a Deus, hoje eu me arrependo. Mas era tanta chamada, tanta igreja que eu ia, que eu falei, Deus, eu não quero mais pregar fora, eu quero pregar na minha igreja. Nunca mais eu fui chamado, que eu me lembro. Pode ter sido uma vez aqui, uma vez ali, mas nunca mais. E eu lembro que, com poucos dias de escola dominical, porque na escola dominical dava uma faixa de 10 a 15 pessoas. E quando a igreja nos cultos normais dava 60, 70, e com o mês mais ou menos de escola dominical estava dando gente tanto quanto no culto. Eu comecei a fazer lá um almoço e tal, e as pessoas iam, assistiam aula e almoçavam, e aquilo foi crescendo. De repente meu pastor me chamou, com poucos meses ainda, não tinha nem um ano na igreja, imagino eu, mais ou menos, se é que eu me lembro direito, e com um ano eu fui a presbítero. Foi muito rápido meu ministério.
E ele mandou fazer um seminário. Eu fiz um seminário para toda a igreja. Todos os pastores da igreja ministravam o seminário que Deus me colocou. Eu varava as madrugadas estudando, porque eu trabalhava durante o dia. Eu parava, estudava, apontava, escrevia aquilo, mandava para a menina que digitava, que era Graça é Morta. Foi uma mulher que ela tinha, no auge desse momento, ela tinha uma perna que tinha 10 centímetros mais curta do que a outra. E nós oramos por ela. A perna dela cresceu na nossa mão. Eu não estava com a mão na perna, na verdade estava com a mão nela, por trás dela, segurando na cabeça, mas as irmãs que estavam comigo, Sibeli e Cleide, seguraram na perna dela, e a perna dela cresceu na mão dela assim. E aquilo dá uma emoção muito grande. A gente não pensava em outra coisa. Um milagre poderoso. Hoje Deus já chamou ela para si. Mas isso aqui ficou martelando na minha cabeça durante muitos dias. E eu fiquei muito impressionado porque eu comecei a estudar esse texto. E o tempo todo eu tinha a convicção de que não tinha nenhum lugar onde Deus ministrasse um versículo com Pai, Filho e Espírito Santo. E agora o que mais me chamava a atenção, porque quando você vê os outros apóstolos, eles pregavam exatamente para aqueles que eram os religiosos, aqueles que eram dentro, que eram de Israel. Mas Deus nos chamou para os gentios, os que estavam de fora. Eu sempre achei que eu não ia ter jeito para isso. Eu sempre tive vergonha de ficar falando de Deus. Eu lembro que isso me incomodava muito. Eu morei uma vez, e já era providência de Deus, do lado de uma Assembleia de Deus lá em Madalena. E ali não eram pessoas que tinham muito esclarecimento, e eu tinha um preconceito muito grande daquelas pessoas, porque ficava no meu ver, daquela gente ali falando em língua. Eu falava, esse pessoal não sabe nem falar. Eu não entendi que era língua estranha, que era ministrando pelo Espírito Santo. Você imagina na hora do culto eu começava a ouvir aquele monte de gente falando língua, eu morava do lado, sabe? Tinha uma janelazinha que dava um basculante que dava para a minha casa. Não para dentro da minha casa, mas para o quintal ali. Eu ficava ouvindo aquilo, e as pessoas falando em língua, e eu com raiva daquilo, aquilo me fazia um mal, me incomodava. Falei, que gente ignorante, que gente que, sabe, ao invés de adorar a Deus, fica gritando, fica fazendo. Coisa que eu faço hoje. E ninguém vai me calar. Porque eu não sei viver sem esse Cristo. Eu não sei viver sem esse Deus. Eu vivi muitos milagres. Eu vivo milagre todo mês. Toda a minha vida é milagre. Eu passo por coisas que, sabe, eu não sei como é que acontece na frente. Eu lembro que uma vez uma determinada valor de uma determinada igreja, que eu conheci essa história, e ela falou para o pastor, olha, a gente vai se casar, mas nós não temos condições de fazer festa para a igreja toda, então só vou chamar o pastor e os líderes. Por favor, pastor, não divulga para ninguém que vai ter festinha lá em casa. Aí foi para a igreja, fizeram o casamento. Quando terminou o casamento, o que o pastor fez? Bocudo que nem eu. Ó, a irmã, eu fulano, estou convidando a igreja toda para a festividade. E a irmã, meu Deus do céu, nós fizemos coisa para pouca gente. Mas o Deus que nós servimos é poderoso. E eles iam lá na cozinha pegar, por exemplo, um jantarzinho, fico imaginando um estrogonofezinho, o cachorro quente, e aí chegava lá, a panela estava no mesmo lugar, e eles serviam, mandavam para as pessoas, distribuía para 10, 15 pessoas, voltava, chegava lá, pegava, e a panela não diminuía, estava sempre ali. E todo mundo comeu, e sobrou. Se você duvidar que isso aconteça, eu estava aqui com o Camilo, falei, Camilo, ó, isso aqui, fazendo um determinado evento que eu não me lembro, na verdade foi naquela igreja ali, quando a igreja era ali na rua do pastor, onde o pastor Marcelo morava. E eu falei para ela, olha, a gente faz e dá. Aí teve o último dia, eu falei, só vou fazer meio quilo de arroz. Você vai ver, Camilo, vai dar para todo mundo. Ela, duvido, vai dar, Camilo. É fé, Camilo. E preparei a comida todinha, fiquei na cozinha cuidando disso. Eu não sei se alguns de vocês estavam, foi evento de carnaval. E aí todo mundo veio, botou o pratinho lá, todo mundo comeu. Quando o último acabou de comer, falei, olha para a panela agora. Tinha um restinho de arroz para uma pessoa. Quem quiser pode perguntar de Diaconisa Camilo, que ela vai te falar. Ela ficou muito impressionada. Deus é Deus de milagres. E quando você crê nele, vai acontecer. Vocês oraram com fé aqui. Nós vamos ver a glória de Deus. Não tem espaço no nosso coração para que não aconteça assim. E a gente precisa se encher disso, da convicção e da certeza de Deus. E foi o que Deus fez comigo, diretamente falando. Meu servo, leia Romanos 15:16. Eu nunca mais posso esquecer essa palavra. Eu passo alguns momentos que eu fico mal, eu fico fraco, eu fico triste, eu fico, sabe, incomodado. Porque você pode mexer comigo à vontade, eu não ligo muito. Me abala, mexe comigo. Mas quando mexe com a noiva, quando alguém implica com a noiva, esse dia eu estava mal demais. Sabe, veio a ponte de tudo quanto é lado. E eu falei, eu não vou arredar o pé, eu confio no meu Deus.
E comecei a botar todo mundo para orar. Não aqui, porque aqui, graças a Deus, a igreja manteve normal, mas lá em Niterói. E eu comecei a ver que tinha uns focos de levante, meu Deus do céu, isso começou a me abalar, a minha estrutura. Eu falei, Deus, eu não vou desanimar. E comecei, todo mundo, vem para orar, vem para orar, e o pessoal faltando, o pessoal de rebeldia, o pastor querendo orar, eu não ia ter culto dia 25, eles falaram que era para ter, eu coloquei eles no foro, mas tinha um grupo que estava ali fiel comigo, fechado. Tinha 8 ou 10 que estavam ali. E no final de tudo, houve um reviravolta do tamanho. E as coisas se aprumaram, todo mundo entendeu. E uma coisa que eu fiz questão de deixar bem claro, eu vou falar aqui para vocês. Tem gente que às vezes fala assim, a igreja está dividida. Tem 2 igrejas. Não existe 2 igrejas. Nunca existiu. Existe uma igreja só. E a igreja é aquela que vai herdar a salvação. A igreja é aquela que vai herdar a terra prometida. A igreja do paralelo, a igreja que se levanta, que não obedece. Essa igreja não é igreja. É o joio no meio do trigo. É que vai para o inferno, vai para a perdição. E eu deixei bem claro isso. E muita gente entendeu. E hoje a gente pode dizer, verdadeiramente o Senhor é Deus. Deus é Deus de milagre. Se você acreditar, Ele vai fazer. Você não pode duvidar no teu coração. Se reveste da palavra de Deus. E deixa Deus fazer. Quando eu fico meio apreensivo, quando eu fico meio duvidoso, é quando a minha fé está baixa. E aí aquilo não tem chance de acontecer se eu não mudar o meu coração. E a mudança vem pelo ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Praticar. No começo desse capítulo é muito interessante porque Paulo fala, vocês que são fortes, nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos. Então nós que somos evangélicos, a prova de que nós temos força de Deus, temos poder de Deus, é quando nós temos poder de suportar aqueles que estão passando por lutas e dificuldades. E suportar, meu querido, não era aquele velho conceito que nós tínhamos, que é de aturar. Né? Eu entendi que suportar, eu tive que suportar fulano, ou seja, era terrível ter que aturar meu irmão. Mas uma coisa que a gente vem aprendendo no decorrer dos anos, suportar irmão é você levantar ele, dar suporte, ajudar ele a caminhar. E o que Paulo vem falando aqui é justamente isso. Quem tem um chamado de Deus, né? Um chamado para operar milagre, para coisas grandes, que tem um poder muito grande que não pode, sabe, você não pode vencer o seu chamado, você é vencido dele. Ele fala mais alto. Eu lembro de Jeremias, sabe? Jeremias passando aquele sufoco todo, o nego botava ele em tronco, sabe? Ele foi esbofeteado por profetas, porque se dizia profeta reis, né? Teve um que mandou ele ficar lá na cisterna, se alimentando de lama. Não tinha o que comer, o cara passou aquilo que a gente poderia dizer no dia de hoje, o pão que o diabo amassou. Só que era Deus, não do diabo. E o que aconteceu? Jeremias fazia de tudo para deixar as coisas de Deus. Eu já tentei também, igreja. Eu já tentei me afastar. Mas o chamado é mais forte do que a gente. Ele grita. Eu às vezes estava num lugar indevido, sabe, num lugar de bebida, quando eu ia no banheiro, né? Aí de repente tinha um espelho, eu olhava para o espelho. Aí eu falava para mim, o que você está fazendo aqui? Porque sabe que aqui não é o seu lugar. Pá, eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz. Porque não era meu canto, não era meu lugar. Não, pastor. Eu prefiro ficar na mão de Deus do que na mão do homem. O homem não perdoa, pastor. Deus perdoa. Na sua mão não queria ficar, não. Não precisa nem pensar nisso. Mas o que eu quero que você entenda, meu querido, é que às vezes a gente pensa que a gente não está dando fruto, que a gente não vai conseguir. Estava conversando com uma pessoa, fazendo um aconselhamento antes de vir para cá. Eu parei um pouco de trabalhar lá na igreja antes, porque a pessoa me pediu esse suporte desde ontem, eu fui dar essa atendida. E a pessoa estava ali triste, pensando assim, poxa, eu não construí nada na minha vida. Eu já tive essa sensação. E aí a pessoa fala, poxa, eu estou com 30 anos, eu não construí nada. Eu não tenho uma casa para morar, eu não tenho ninguém que eu possa contar, não tenho pai, não tenho mãe. E a pessoa fica, às vezes, dá uma crise de ansiedade. Eu falo, meu amado, o Deus que você serve, Ele jamais lançou fora aqueles que chegaram a Ele com o coração contrito. Ele jamais deixou alguém na mão. Eu nunca vi esse Deus deixar ninguém na mão. Esse Deus é um Deus tremendo. Quando você pensa que está só, dá um reviravolta, a coisa acontece, a vida, o milagre vem. Eu tenho experimentado isso, eu sei o que eu estou falando. É uma loucura. E essa loucura é que parece para o mundo, mas para nós que somos da fé, nós sabemos que isso nada mais é do que a mão do nosso mestre. Mas para isso eu preciso de alguns detalhes. Eu preciso cuidar das pessoas que estão próximas de mim. A palavra tem que se encaixar, tem que entrar.
Eu vejo muitas histórias na Bíblia de pessoas que passaram por lutas tremendas, mas temos que lembrar, nós somos co-participantes do sofrimento de Cristo. E cada um de nós agrade ao seu próximo, no que é bom para edificação. O que nós queremos é entrar em algum lugar, e aqui está o erro do Evangelho da Palavra. Quando nós temos um chamado do Filho, né? Ou seja, quando a gente fala do Filho, é você pregar, é ministrar. Né? Cristo é você ministrar a Ele. E o que eu vou ministrar? O Evangelho de Deus. É o que está aqui nesse texto. Você nunca ouviu falar no Evangelho de Deus se não for aqui. Porque a gente conhece o Evangelho, né? O Evangelho de Cristo, o Evangelho de Marcos, mas o de Deus é justamente o que cada um deles faz. São as boas novas, as novidades, aquilo que salva, aquilo que tira a pessoa da perdição. E para nós ministrarmos a Cristo, a primeira coisa que eu preciso entender, o que traz sentimento de alegria, de felicidade, não é quando alguém me serve. Isso eu estava dizendo para a irmã. Olha, ao invés de você ficar chateado com as pessoas que se levantam, que te pisam, que te machucam, agradeça a Deus por elas. Porque o exercício da fé está aqui. Se quem está vivendo dentro do meu coração é Cristo, o que Cristo fez com essas pessoas que maltrataram Ele? Você viu Cristo se levantando contra as pessoas que botaram Ele naquela cruz? As pessoas escarravam nele, cuspiam nele. As pessoas se levantavam, debochavam, razoavam diante dele. Ele carregando aquela cruz, ele pregado lá. Tá, se você é realmente é filho de Deus, por que você não desce dessa cruz? Ele quieto. Sabe por quê? Quando eu faço algo para o meu próximo, quando eu faço algo que vai beneficiar meu irmão, por máximo que eu passe por luta, a paz do meu coração vai ser tão grande. E o sentimento de ter feito aquilo que é certo. Eu penso quantas vezes que quando eu cometo algum pecado, alguma coisa que eu não queria ter feito, eu trato alguém do jeito que eu não queria ter tratado, eu vou lá e peço perdão, é claro, mas fica um sentimento ruim. Eu vou para a presença de Deus, eu começo a orar, começo a clamar, começo a bradar, sabe? Eu saio dali totalmente justificado. Eu lembro daquele homem que estava lá dentro do templo, e Jesus fala que ao mesmo tempo tinha um fariseu, um religioso, um cheio de si, né? O cara que faz tudo direitinho, porque eu jejuo 2 vezes por semana, porque eu sou dizimista fiel. E lá estava o publicano aquele que cobrava imposto, que servia a Roma, era a traíra de Israel. Mas ele estava lá com um sentimento muito ruim. E ele dizia: Senhor, eu sou um pecador, Senhor. Eu não sou digno de estar aqui no templo santo. Eu não sou digno de estar na tua presença. Mas eu estou aqui porque eu preciso de ti. Eu quero mudar. Eu quero uma vida de transformação. Enquanto isso estava lá o fariseu. Porque eu faço as coisas certas, cheio de si. E ele esquece que na Bíblia está escrito assim: não seja demasiadamente justo aos seus próprios olhos. É o que diz a Bíblia, Eclesiastes. As pessoas têm mania de achar que, não, eu sou certinho, eu quero tudo certinho. Eu sou da igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é uma bagunça. É o meu lugar, porque o meu coração é uma bagunça. Tudo é difícil. E quando eu falo uma bagunça, não é a parte espiritual, é a parte humana. A gente erra de tudo quanto é jeito. Erra no jeito de tratar, no jeito de receber, no jeito de lidar, no jeito de falar. Mas uma coisa é certa. Da mesma maneira que aquele publicano estava ali dizendo: quem sou eu? A gente chega diante de Deus, e eu sei que vocês aprenderam isso também. Mas o que mais me encanta é que no final, Jesus pergunta: qual que saiu dali justificado? O que estava fazendo tudo certinho, que estava cheio de pampa, né? Perfeito. E o todo torto, todo errado. Mas chegava para Deus e falava com sinceridade: eu não mereço nada, mas eu queria tudo seu, porque o seu é o melhor. Esse é aquele que tem a sua oração ouvida. Deus não chama os perfeitinhos, porque os perfeitinhos não precisam de Deus. Deus não chama os saradinhos, porque os saradinhos não precisam de Deus. Deus não chama os retos, porque os retos não precisam de Deus. Deus chama gente chata como eu e você, gente furinha, gente ranzinza, gente difícil de lidar, mas que a gente chega diante dele e fala: eu sei quem eu sou, mas também sei no Deus que eu tenho crido, e é nas tuas mãos que eu coloco a minha vida. Por isso eu vou ministrar Cristo, por isso eu vou ministrar o Evangelho de Deus, por isso eu vou levar pessoas gentis à presença de Deus, para que seja agradável ao Senhor através da santificação do Espírito Santo de Deus.
Não tenha medo de confiar nesse Deus. O que está te impedindo? Deus é Deus de milagre, é Deus de poder. E a sua oração, a oração do justo, pode mudar os seus efeitos. Mas quem são os justos? Os todos certinhos, todos perfeitinhos? Ou aqueles que eu e você que lutamos todo dia para acertar? Erramos, mas lutamos. Erramos, mas não desistimos nunca. Para você que disse esses dias, eu já estou cansado de passar pelos mesmos problemas dentro da igreja. Ah, tadinho de você. Você esqueceu de uma partezinha do Evangelho que diz que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas diz que nós devemos colocar ele em posição um pouquinho acima da nossa. E aí? A gente quer botar as pessoas aqui? Não vai dar, não vai rolar. Sou de Deus, então bota aqui. Que seria de uma igreja sem a membresia? De vez em quando alguém chega para mim e fala: pastor, você não está vendo fulano fazer o que está fazendo? Eu falo: estou, meu amor. E você não vai fazer nada? Mas já está sendo feito. As pessoas pensam que fazer, você tem que pegar a pessoa e cortar os braços, cortar a mão, tirar a cabeça fora, botar lá no tronco. Gente, evangelho é evangelho do amor. Espera aí. Não é evangelho da morte, não. Da morte era a lei. Então as pessoas estão entendendo tudo errado. Por que Jesus? Então Jesus está todo errado. Jesus não vai poder congregar na vida dessa gente, na igreja desse povo. Porque Jesus sabia quem era Judas. Ele sacou Judas. Mesmo Judas que não queria conserto, ficou. Aqui na igreja, quando a gente vai conversar com as pessoas que erraram, e elas dizem: eu estou arrependido, eu não devia ter feito. Começa a fazer aconselhamento, você vai pegar essa pessoa e vai botar ela no mármore da morte, na pedra mármore ali do inferno? Jamais. Quem sou eu? Para o exemplo de Davi. Porque Davi ministrava a Cristo. Davi era tomado em seu coração pelo Evangelho de Deus. E ele fazia com que me fosse agradável as pessoas que ele levava até Deus, porque Davi tinha um amor profundo e tinha entendimento e conhecimento da palavra. Nós precisamos entender. Eu lembro que quando Pedro estava ali totalmente debruçado na depressão, na tristeza, naquele encontro maravilhoso dele com Jesus na praia, ele estava preocupado com muitas coisas, mas Jesus só tinha uma coisa em foco: você me ama, Pedro? Me ama mesmo? Então toma conta das minhas ovelhas, Pedro. Sabe isso? Eu não posso chegar na igreja e ficar com um grupinho, porque fulano faz isso. O filho de Ciclano, mas, meu querido, o meu filho é quietinho, que bom. Mas o filho do Ciclano é agitado pra caramba, o bicho é bicho bravo. Ame-o, abrace-o. O que mais eu posso fazer? Deixa na mão de Deus. Eu não posso criar probleminhas, sistemas dentro da igreja, grupinhos dentro da igreja, porque a igreja é uma só, não tem duas igrejas, não tem a turma aqui que são certinhos, a turma do errado, sabe? A turma do errado, mas que está com fé no Senhor, essa é a igreja da salvação, é a que vai herdar a terra prometida. A outra igreja, a igreja que se rebela, que se levanta, que não obedece, que não concorda. E aliás, deixa eu te falar uma coisa: quando você não concordar, você não precisa concordar para obedecer. Obedeça sem concordar. Amém? Bota isso no seu coração, escreve para nunca mais esquecer. Por qual era o problema do deserto com Moisés? O que estava acontecendo? Havia um grupo de príncipes, de pessoas inteligentes como nós, não era gente burra não, tá? Eram espirituais. Ele falava assim: nós profetizamos, né? Lembra a irmã dele, de Moisés, Miriam? Nós ministramos, acendemos os incensários, são os príncipes, os principais, os melhores, os levitas, separados para Deus. E só Moisés é que fala. Deus só fala com Moisés. Eles não só não concordaram, como se rebelaram. Agora, quantas vezes eu não concordei com alguma coisa, mas fiz. Meu apóstolo cansou de falar comigo para fazer coisas. Eu falei: pô, se fizesse por aqui ia funcionar melhor. Mas ele mandou, é só obedecer, está tudo certo. A gente tem dificuldade de entender alguns mistérios de Deus. E quando a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, porque Deus não se agrada de sacrifício de cheiro, de gordura, de carneiro, de bode, de boi, se quem fez aquilo não estiver com o seu coração limpo.
diante de Deus. Sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício que nós fazemos aqui de amor, sacrifício de louvor, sacrifício de adoração, sacrifício de oração. Isso agrada a Deus. Agora, se passar 10 dias no monte com o coração cheio de si, Senhor, para as pessoas que estão fazendo coisa errada na igreja, vai lá. Eu prefiro chegar lá e falar, Senhor, eu sou o pior de todos, como falou Gideão. Eu sou a menor da tribo. Eu sou o mais pequeno. Quem sou eu? E o anjo do Senhor levanta ele com a palavra de incentivo. Quando Saul foi chamado para ser rei de Israel, ele diz, eu sou da menor tribo de Israel. Trabalho lá com os jumentinhos. Eu não tenho menor potencial para isso, menor capacidade. Olha quem era Saul. E é por isso que Deus escolheu Saul. Mas tem pessoas que não podem lidar com o poder. Você não pode botar no comando. E quando você coloca, a pessoa morre. Vou fechar essa palavra aqui, lembrando de um conhecido meu, um pastor muito amigo, de ministério comigo. Sabe, subimos junto para Petrópolis, para Teresópolis, ele botava a mão junto comigo ali para orar. Aprendeu muito, também aprendi coisas com ele, com certeza. E ele tem uma coisa que, infelizmente, não pode. Você bota ele no banco, ele fica espiritual, ele fica uma bênção. Sabe, fica sentado, glória a Deus, aleluia, tem ideias. De vez em quando você deixa ele pregar, mas quando você dá na mão dele qualquer coisa para ele fazer, tipo cura dos jovens, só da arrogância ele já começa a querer mandar, agora a gestão vai ser diferente comigo, não vai ser assim, vai ser desse jeito. E ele já joga aquilo tudo por terra. Eu estou falando de alguém recente, que vocês não sabem, mas de um ministério muito próximo ao meu. E esse pastor, eu tenho um amor muito grande por ele, mas ele não consegue. Porque não pode ter poder. Tem gente que quando você bota poder, né? Você já é mais novo, vocês pensam assim, poxa, pastor Itamar, vocês têm pastores maravilhosos, vocês deram sorte. Mas tem pastor que quando fica à frente de ministério, quer botar, dar lição de moral, quer se vingar. Gente que não tem cura na alma, quer, apertar o velho, quer botar... Aqui, quando você vem falar com a gente aqui, você não é tratado desse jeito, a gente só fala com você o que é certo, o que é errado, como é que deve ser, mas você vai ser abraçado com carinho, com amor. É para todos. E aqueles que vocês acham piores, isso é que a gente dá mais carinho ainda. Aqueles que são os mais difíceis, esses é que nós devemos cuidar melhor. Porque diz a palavra que não tem nenhuma bênção em a gente pegar uma pessoa fácil de lidar. Mas tem pessoas na igreja que são tão fáceis, não dão trabalho. Tem pessoas que são difíceis, machucam, espinham, ferem. Essas pessoas que a gente tem que amar. Que você possa entender o seu chamado. Porque me foi muito gratificante. Muitas e muitas vezes eu ouço as pessoas, até hoje eu ouço, você não vai fazer nada, você vai deixar. As pessoas estão falando, às vezes quando alguém me ataca aí pelo grupo, e alguém vem um monte de gente em cima de mim, o que você vai fazer? Gente, quem está batendo em mim está batendo em Cristo, entenda isso. Eu não me defendo. Quando eu posso, eu converso pessoalmente com a pessoa, ensino doutrina, mas eu não tenho que responder. Porque o meu objetivo não é te bater, não é te machucar, é te levar à salvação. É fazer de você igreja. E tem pessoas que são assim. Tem pessoas que têm facilidade para juntar, mas tem pessoas que espalham o tempo todo. Você tem que corrigir, você tem que ensinar, tem que preparar, tem que bater às vezes. Mas quem faz isso com amor, agrega e não desagrega. Eu conheço muitas passagens na Bíblia, muitas vezes, em que pessoas que tiveram um pouquinho de poder espalharam ódio, rancor, mas tem pessoas que têm o dom de trazer para dentro, trazer para perto, mesmo quando é. Eu lembro de Asaf, né, naquele momento de adoração, Davi, ele adorando, ele não podia entrar, e de repente ele ama tanto as coisas de Deus, ele invade, ele consegue furar o cerco, ele quebra todo o protocolo de Israel, aí a pessoa vai atrás dele para poder tirar Asaf, acaba com esse cara, tira ele daí. Aí Davi fala, não, deixa ele aqui, porque ele é um verdadeiro adorador. Deus abre precedente para aqueles que são os verdadeiros adoradores. Deus não se importa que você quebre o protocolo, mas se o seu protocolo for de embriaguez espiritual, Deus vai gostar. Jeremias passou por tudo isso, ele já fez de tudo para conseguir largar a presença de Deus, ele não conseguiu. E no final, Deus mandava ele fazer uma coisa, parecia que ele estava desobedecendo. Eu quero que você entenda isso. Deus falava para ele não orar por Israel, ele orava por Israel. Ele está desobedecendo. Não está. E tinha um poder tão grande, eu estou arrepiado de falar isso para você. Ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele sabia que Deus falava aquilo porque o coração de Deus estava machucado com Israel. Israel feria o coração de Deus.
Mas o que ele conseguiu detectar, olha Jeremias com intimidade com Deus, ele detectou, Deus está falando isso, mas ele ama Israel. Então ele fazia aquilo que estava no coração de Deus. Senhor, salva Israel. Senhor, abençoa Israel. Ele não era desobediente nem um pouco, mas ele entrou, ele se amalgamou com Deus, ele se misturou com Deus, ele se confundiu. Ele já não tinha mais a natureza humana naqueles momentos de oração, porque ele era totalmente lançado aos pés do Senhor. Deus tem o melhor para mim e para você, igreja. Nessa noite, feche seus olhos, curva sua cabeça, porque o chamado que veio para mim, ele foi para você também. Que você possa ministrar, receber de Deus o zelo e o cuidado pelos gentios, ministrando Cristo a cada vida. E que nesse seu ministrar, o que venha prevalecer é o Evangelho de Deus, para que cada gentio tenha uma essência que entre de cheiro agradável a Deus, para que possa ser santificado pelo Espírito Santo. Que Deus entre no teu coração com bálsamo de alegria, um bálsamo de transformação, um bálsamo de mudança. Seja um ano de muitos milagres, é um ano da comunhão. E eu quero já te declarar que nós temos um curarte que vai acontecer daqui a 2 meses, dia 24, dia 25 e 26, se eu não me engano. A gente vai estar anunciando aqui. Hoje eu vou conversar um pouquinho com os pastores rapidamente, para a gente dar o pontapé inicial. Eu já juntei o pessoal lá da igreja de Niterói para a gente deixar eles preparados. E o curarte é isso, é ministrar cura na alma de cada um de nós. Alguns de vocês nunca fizeram, façam. Mas mesmo assim, que se vocês são obreiros, vocês vão trabalhar também. Mas vão ter uma orientação para ouvir mais do que trabalhar. Mas aqueles que já fizeram vão receber tanto quanto, porque mesmo trabalhando, a gente recebe muito. Eu preciso de muitas curas ainda. Mas o Deus que eu sirvo é Deus de milagre. Ele nunca esqueceu de mim. Ele nunca esqueceu de você. E as asas dele estão postas sobre você. E Jesus falava isso. Quantas vezes eu quis, como uma galinha faz com seus pintainhos, com seus pintinhos, coloca debaixo da asa. E eles não queriam. Mas aqui, meu Pai, está um povo que quer. A igreja de Cristo aqui de Itaipuaçu, a igreja de Cristo do Sapê, a igreja de Cristo em toda a face da terra, aquele que é a igreja, quer ficar debaixo das suas asas, as asas do poder, as asas do amor, se entrega nas mãos do Senhor. O Deus da cura está aqui, o Deus do milagre. Nós apresentamos a Deus nossas famílias hoje, apresentamos a Deus pessoas que precisam, sabe, ser acompanhadas por Deus. Deus vai lá, eu tenho certeza, vai tocar nesses corações, nessas vidas, e se for a vontade de Deus, cada um vai ser recuperado. E se Deus tem outro plano, meu querido, se Ele não puder mudar, nós também vamos entender. Mas eu tenho convicção que Deus vai salvar aqueles que são prontificados a estar na obra de Deus, aqueles que se dedicam. E por isso a nossa oração foi ouvida, ela foi entregue ao Deus que é poderoso, um Deus que é vivo. Creia somente, e aquilo que você precisa é tempo de milagre, é tempo de poder. Você, meu querido, foi chamado para ministrar Cristo no Evangelho de Deus, para que seja santificado cada gentio pelo poder do Espírito Santo de Deus. Receba esse chamado, receba esse fogo, porque foi isso que mudou minha vida. Foi isso que mudou minha vida. E aquele seminário que eu fiz, que o pastor mandou, eu fazia um seminário, eu dava aula, os pastores também davam aula, e esse seminário ele foi espalhado por vários países da América do Sul, e porque Deus nos honrou nisso. Eu mesmo não tenho mais ele, pequena parte, mas ele foi, porque é de Deus, não é meu, é para ir mesmo. E assim seja a minha vida e a tua. Vamos nos colocar de pé, pedir que nós vamos louvar ao Senhor com mais um hino, e vai estar impetrando a bênção apostólica.